Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e estou aqui com vocês mais uma vez para fazer o nosso já tradicional Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem trazer uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembrando, trago aqui informações do nosso setor de análise e de mercado. Deixo também o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos direto aqui para as informações da economia brasileira e mundial. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação dos dados de desemprego, né, mostrando que permanece estável em 7,5% no trimestre que acabou em abril. Tivemos a divulgação do IPCA 15, mostrando a continuidade da inflação moderada, né, ainda em patamares que não extrapolam aí as metas. Né, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, subiu 0,44%. Além disso, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados por uma medida que estabelece taxação de 20% de imposto de importação para compras de até $50, né? Claro, sem fazer juízo de valor, se é bom, se é ruim, enfim, né? Mas para as empresas da Bolsa, principalmente aquelas de varejo, né, a gente tende a acreditar que possa ter um impacto positivo. Nos Estados Unidos, semana bastante movimentada. O PCI, né, que é um dos principais indicadores de inflação, que é relativo a gastos com consumo, subiu 0,20, abaixo do esperado, também mostrando, né, que a inflação nos Estados Unidos está bastante acomodada, abrindo cada vez mais a possibilidade de termos, pelo menos, a indicação de corte de juros por lá, ainda no primeiro semestre de 2024. Nessa semana aqui no Brasil teremos a divulgação do PIB do primeiro trimestre na terça-feira e nos Estados Unidos dados de mercado de trabalho. Em relação ao mercado, mais uma semana de queda aqui do Ibovespa, 1,8, cai 9% no ano. IDIV caiu 2,1, a mesma coisa do índice dos small caps. S&P em reais subiu 1,2, né? Apesar da baixa da Bolsa Americana, nós tivemos o dólar subindo, né? O dólar já sobe mais de 8% no ano e FIX subiu 0,1, Bitcoin 0,7 de alta na semana, 65% de alta em 2024. Graficamente, até para a gente entender como está a dinâmica aí dos principais indicadores, Ibovespa no gráfico semanal entra em tendência de baixa, caso ele não consiga fazer um suporte, se sustentar nesse suporte dos 120 mil pontos, poderíamos ver mais quedas do Ibovespa, mas mudou para tendência de baixa. O IVVB, que a gente poderia considerar aqui o S&P em reais, continua sua tendência de alta, de médio e de curto prazo. O dólar, né, ameaçando mais uma vez aqui romper essa casa dos 5,25, rompendo, pode pegar os 5,80, tendência de alta de curto e médio prazos para o dólar. E o Bitcoin parecido ali com esse aqui é o ETF, só para a gente ter uma ideia de como ele está graficamente, né, o que é BTC. Ele está parecido com o IVVB ali, que seria o S&P em reais, mas ainda não rompeu aqui a máxima, rompendo a máxima aqui que pode ir embora. Tendência de alta de médio prazo e no curto prazo sem tendência para o Bitcoin. Vindo aqui para alguns destaques de alta e de baixa, não tivemos grandes notícias relativas a essas empresas, né? A Gol já tinha anunciado a questão da fusão com a Azul, né? A gente comentou, inclusive, que poderia subir no curto prazo, mas que no longo prazo a situação é bastante delicada. O mesmo caso aqui da Gafisa, né? Que está há vários anos aí tentando se reestruturar e não consegue. A Edux, que tinha subido de véspera em função do Edux Day, mas nós comentamos também que não faz muito sentido, a gente tem sérias dúvidas ainda em relação ao setor educacional. A Demil, né, pessoal, que é uma empresa barata, né, ela é controlada aí pela Profarma. Nós não achamos tão interessante, apesar dela ter divulgado resultados melhores, principalmente com uma visão de longo prazo, porque a distribuidora Profarma controla a rede de varejo. Então a gente pode ter algum tipo de conflito de interesse nisso, e por isso nós não achamos tão interessante a Aeres, né? O seu prosseguimento de tendência de baixa, não ser nada novo sobre possibilidade de venda da empresa, né? Apesar de ter bastante potencial, é uma empresa que, em termos de resultado, ainda não entregou. As ações vêm caindo forte nos últimos anos. Dentre os destaques de alta, a Petrobras, recuperando a queda aí das últimas semanas, quase 6% de alta. CBA também, muito impulsionada aí pela questão do preço do alumínio, que deu uma recuperada nos últimos meses. Petro Recôncavo, que tinha caído após, né, a
até o anúncio, né, da fusão da 3R com a Enalta, tinha uma possibilidade, inclusive, que a PetroRecôncavo fosse ser ela que fosse fazer uma fusão com uma das duas empresas, mas não descartamos, inclusive, que a gente tem uma fusão aí entre Eneva e PetroRecôncavo, tá? A gente pode ter novidades sobre isso aí nos próximos dias. A NVIDIA, né, subiu 5,2% aqui os BDRs, lembrando que nós nas ações internacionais recomendamos tanto os estoques quanto os BDRs, daí o investidor pode escolher no que ele prefere investir, né, subiu bem, né, divulgou resultados sensacionais, né, perspectiva de mais crescimento para os próximos trimestres, e a ExxonMobil também com uma bela alta aqui de 4,55%. Tivemos algumas novidades aí no setor petroleiro, principalmente lá fora, inclusive a ConocoPhillips, que é uma empresa que a gente gosta bastante, anunciou a aquisição, né, da Marathon Oil, 17 bilhões de dólares. Né? A Marathon Oil é um dos grandes produtores de xisto nos Estados Unidos e, além disso, ela deve aumentar as reservas, né, de óleo, gás, fora dos Estados Unidos. Né? Quando a gente pega ali, por exemplo, na área da Guiné Equatorial, uma bela aquisição feita aí pela ConocoPhillips. Tá? Em relação a proventos, né, pessoal, algumas empresas aqui com a Datacom, sendo dia 5, lembrando que aqui eu recebo dividendo se eu dormir com as ações, né, da Datacom para o próximo dia útil seguinte. No caso aqui da Ferbasa, Datacom dia 5, yield de 0,55, pagamento dia 20. Também a Cosan, que divulgou resultados melhores do que o ano passado, principalmente em termos operacionais, divulgou um belo pagamento de dividendo, um yield de 3,25. Aqui no dia 11 temos Petrobras, Banco do Brasil, que vai fazer o pagamento de dividendos em duas parcelas, um no dia 20 do 8, dia 20 do 9, e aqui também mais pagamento da Caixa, dia 1 do 8, né, a Datacom, para pagamento no dia 15 do 8, um yield aqui de 1,74%. Vindo para mais destaques, Grupo Mateus, que apesar da gente não gostar muito desse segmento, é uma empresa bem redondinha, né? Ela teve algumas dores por ter crescido demais, mas é uma empresa que está bem protegida, principalmente atuando na região norte e nordeste do país, anunciou que eles devem adquirir o controle, 51% da participação da Novo Atacarejo, que opera em Pernambuco e na Paraíba, e é uma empresa que teve faturamento de 4,5 bilhões de reais em 2023. Seria uma bela aquisição, pelo que a gente viu da empresa, né, da Novo Atacarejo. Né, o Grupo Mateus não divulgou grandes informações a respeito disso, mas a gente entende que é um negócio bem interessante aqui, casa bem com a estratégia de crescimento na região do Grupo Mateus. Tivemos Rumo, né, pessoal, anunciando a venda de uma participação que ela tem no Terminal de Santos, 50% da participação. Faz sentido até para a empresa conseguir focar no negócio dela mesmo, né, e além disso, são 600 milhões de reais. Né? Isso melhora a estrutura de capital da empresa, que foi uma grande reestruturação, a gente não pode esquecer que a Cosan fez, desde quando ela comprou os ativos na América Latina Logística, que agora viraram Rumo Logística, né? E não dá para descartar também pagamento de dividendos. Tá? Então foi uma boa venda nesse sentido. A mesma coisa que nós tivemos a aprovação por parte do CAD da venda que a Copel fez na usina termoelétrica de gás Araucária. Tá? Aqui já era sabido, né? Dificilmente o CAD não vetaria, né? Dificilmente ele vetaria essa venda aqui, e também no caso aqui da Copel a gente vai ver, ou põe grandes chances de ter bons pagamentos de dividendos aí nos próximos meses. Tivemos dados operacionais da Apple na China, né? A gente foi questionado algumas vezes em função do crescimento de vendas de celular da Apple. A gente achou um pouco exagerado, né, a visão negativa do mercado, até porque nós tivemos problema com chips, né, nos últimos anos, principalmente após ali a questão da pandemia, e já vínhamos vendo números um pouco mais otimistas ou melhores na China, e agora, quando saiu as vendas de abril, os números vieram bem acima do que a gente esperava, com as subindo 52% em relação a abril do ano passado. E eles têm uma base de cliente gigantesca mesmo, com toda a concorrência da Huawei, né? E tem muita coisa de inteligência artificial, enfim, que a Apple vai acabar aproveitando e justamente vendendo, né, para essa grande base de clientes que eles têm lá no maior país asiático. Lembrando, né, pessoal, que
a expectativa que nós temos é tanto China quanto Índia puxar muito o crescimento da economia global na classe média nos próximos anos, né? E a Apple acaba sendo uma das empresas que se beneficia demais desse cenário. E tivemos também, né, no início da semana, ou no final da semana passada, o Banco Inter confirmando a aquisição de 50% das ações da Granito, que eles tinham uma joint venture com o Banco BMG, cada um tinha 50%, eles compraram 50% que estava com o BMG, 110 milhões, e a gente entende que esse movimento é muito interessante, porque a tendência é vender mais na PJ, né, pessoal? Hoje, o banco tem cerca de 2 milhões de clientes que têm PJ, né, o Banco Inter, e se a gente for olhar todo esse universo, quase a metade disso é 1,1, é MEI, o resto são pequenas e médias empresas, e só 10% usam a adquirência da Granito. Então, o Banco Inter já tem feito um trabalho sensacional de crescimento, né, e de serviços e produtos com pessoas físicas, e chegou o momento do banco aproveitar também a questão de pessoa jurídica, né? Qualquer resultado positivo que der aqui vai ajudar muito nos resultados de Banco Inter. Então a gente entende que é uma ótima notícia aí para quem é acionista da empresa, tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o nosso site, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, tem as assinaturas, nosso serviço de consultoria, o relatório de performance, que tem sempre atualizado os resultados das nossas recomendações. Lembro, as melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, em caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp ou mandem um e-mail, facilita bastante o WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos, até mais.